Bom, chegamos ao momento mais importante. A palavra está em 1 de João 2, versículo 15. Você está com a sua apostila. Acompanhe, por favor, o telão. Diz assim a palavra do Senhor. O tema, o amor que Deus é contra. Diz assim a palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências, ele vive bem com este tipo de sentimento. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga: eu faço a vontade de Deus, e a vontade do Pai há de permanecer eternamente na minha vida, em nome de Jesus. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por esta oportunidade, que esta palavra que será semeada agora penetre nos corações e germine abundantemente. Esta é a vontade, este culto seja um culto de ensino, um culto, Senhor, de ensinamento da palavra de Deus, porque este é o cuidado de Deus e deste ministério para com a sua ovelha. Por isso, usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e confessamos. Amém e amém. Muito obrigado, Bispo Kim Lins. Amados do Senhor, estamos estudando um módulo sobre o amor ainda, e já compartilhamos muitos aspectos importantíssimos a respeito deste amor, que é o amor ágape, que devemos cultivar como cristãos, como filhos de Deus. Mas no último domingo passado, só para refrescar a memória, eu dissequei a passagem que está em 1 de Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto que o verdadeiro cristão, ele não pode viver manifestando dons espirituais sem a real motivação da sua vida. Ele não pode estar sendo movido por esses dons e manifestando, se na sua vida não estiver o verdadeiro amor de Deus, pois desta forma não dará frutos reais, vive apenas fazendo barulhos. Então, vimos que, ao contrário do que muitos pensam, o apóstolo Paulo, ele não escreveu aquele trecho que está em 1 de Coríntios 13, um trecho poético a respeito do amor. Muitos fantasiam este trecho achando que é algo poético, assim como muitos também repetem demasiadamente estes versículos sem a verdadeira sentido que ele traz. E por isso, estes versículos passam despercebidos. Mas Paulo estava advertindo aquele povo a dar uma atenção especial e viver aquilo que ele estava ensinando. Porque, como eu falei anteriormente, aquele povo, ele vivia os dons, a aparência, mas não vivia um sentido real do cristianismo, que é o amor. Então saímos daqui com a certeza de que, para termos uma vida espiritual madura e frutífera, e eu creio que esta é a vontade de Deus para cada um de nós, diga amém, devemos praticar com intensidade e incondicionalmente este amor de Deus, que é o verdadeiro amor, é o amor ágape. Mas hoje nós vamos falar sobre um tipo de amor que Deus é totalmente contra. Um amor que, de maneira alguma, pode existir na vida de alguém que foi regenerado, transformado e lavado pela palavra.
e que sofreu uma verdadeira conversão. Pois a Bíblia diz que onde existe este tipo de amor que nós iremos aprender, há ausência de Deus. Então, mas que tipo de mundo é este, bispo? Nós estaremos falando sobre o amor do mundo. Mas que mundo? Se a Bíblia nos mostra vários mundos. É este mundo que fala o livro de Atos 17, 24, Paulo fala, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Não, não é este mundo. Este mundo é o mundo cosmos, é a Terra, é o universo, são os planetas, as galáxias, os meteoros. Não é este tipo de mundo. Eu quero falar de um mundo dentro de um contexto que se refere a um sistema mundano, a toda e qualquer prática que contrarie os princípios de Deus e dê vazão à nossa carne. Tudo que em algum momento pode ou vai gerar desgosto, decepção, fracasso, mau testemunho e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que é motivado pelo maligno. E se é motivado pelo maligno, Deus é contra. A Bíblia chama de pecado. Então esse é o tipo de amor que Deus é contra. E se Deus é contra, temos que extirpar da nossa vida. Não pode fazer parte da vida do cristão. Para João, o apóstolo João, o mundo era a sociedade pagã com os seus falsos valores, suas falsas maneiras de viver e os seus falsos ídolos. O mundo que abordaremos nesta noite é um sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. E não pense, meus amados irmãos, que o inimigo aparece de forma clara ou de forma contundente. Não, ele aparece de forma sutil. Ele seduz, ele é malicioso, ele sabe como envolver as pessoas e nas suas fraquezas. Então, vivemos em um momento em que a sociedade ela prega uma liberdade extremista. Você é dono do seu corpo e da sua vida, e por isso tem o direito de fazer o que quiser. Tem pessoas que dizem que, olha, Deus é amor, e por isso eu posso amar a pessoa do mesmo sexo, porque Deus é amor. Só que não é este tipo de amor que agrada a Deus. Este tipo de amor agrada a Deus dentro dos princípios de Deus, quando é dentro do casamento e entre homem e mulher. Você quer aplaudir ao Senhor? Mas esta é a forma que o inimigo age para seduzir, para convencer as mentes fracas de que Deus é amor e por isso é permissivo amar de qualquer forma e a todo custo. Só que Deus, Ele tem um exemplo, um tipo de amor que não é o amor do mundo. Então este não pode ser o pensamento cristão. Este jamais poderá ser o pensamento de quem deseja viver a vida com eternidade com o Pai. Se eu quero viver a minha vida eterna com o Pai, eu tenho que viver de acordo com aquilo que Ele ensina em Sua palavra. E o Salmo 97:10 diz: vós que amais o Senhor, quantos aqui amam o Senhor, digam amém. Então detestai o mal. Este é o primeiro ponto. Se você ama a Deus, você tem que amar o bem, o amor de Deus, mas detestar o mal, o amor do mundo. Romanos 12:9 diz: o amor seja sem hipocrisia. Veja que o mundo, na sua forma de demonstrar amor, demonstra dessa forma hipocritamente, falsamente. Mas este não é o amor que Deus ama.
Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Você só tem como detestar o mal se você se apegar ao bem, se você estudar a palavra, se você ler a palavra, se você tiver comunhão com Deus através do seu tempo, a sós em oração, se você vir à igreja, porque aqui é a seara, é o lugar onde você aprende, onde você recebe alimento. Do contrário, você estará vulnerável aos ataques do inimigo. Então há vários motivos pelos quais os cristãos não devem amar o mundo. Existem vários motivos que nós devemos rechaçar o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo é um sistema contrário a Deus. O sistema mundano tem um seu líder. E você vai saber, Jesus o chamou de diabo. O príncipe deste mundo, diz assim João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Veja que quem governa o mundo e o amor do mundo, o mundo tem o seu líder, o seu príncipe. É o diabo. Então o diabo tem uma organização de espíritos maus e malignos trabalhando com ele, influenciando as coisas deste mundo. Nós vemos aí através da televisão ou em qualquer lugar que você vá, está cheio de pessoas sendo usadas pelo diabo. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É o que você está fazendo todas as vezes que você vem à casa do Pai. Vem se revestir da armadura de Deus, para poderes o quê? Ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque o inimigo tem ciladas. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Veja mais uma vez, é ele quem domina o mundo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim como o Espírito de Deus nos influencia para fazermos a vontade de Deus, as pessoas não regeneradas, não transformadas, são energizadas pelo inimigo para cumprir os seus planos malignos, dão lugar à sua carne, não agem no espírito, agem na carne. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa, mas diz que nós fomos regenerados por Deus, transformados por Deus, nos quais andastes outrora, no passado, antes de conhecermos a Cristo. E diz: segundo o curso deste mundo. O mundo continua neste curso, nós não, para a glória do Senhor. Fomos transformados por Ele, pela palavra dEle. Diz que segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então as pessoas que não foram libertas, elas pertencem a um sistema mundano, que é inimiga de Deus. Este mundo, ele não conhece a Cristo, e portanto não conhece a nós. Ele não ama a Cristo, portanto não ama também a nós. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. Ele fala em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Antes de odiar você, odiou a Deus. E diz que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. No passado, quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, parecia que nós estávamos em casa. Mas a partir do momento que os nossos olhos foram iluminados, passamos a enxergar de forma estranha, não nos adequamos mais à forma do mundo e somos estranhos a ele também. Então, todavia, não sois do mundo. Digam: não sou do mundo. E diz que pelo contrário, dele vos escolhi. Foi Deus quem te atraiu, foi Deus quem te trouxe, quem te buscou para o reino dele.
porque o mundo vos odeia. Então, amados, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa expressão jaz no maligno, ela significa estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. Indica alguém que aceita o domínio do mal e o aprova. Ou seja, quando nós damos lugar à nossa carne e andamos segundo o curso do mundo, dando mau testemunho, estamos dizendo ao inimigo das nossas almas: eu estou seguindo a você, eu estou de acordo com aquilo que você diz, e consequentemente somos inimigos de Deus, entristecemos o Espírito Santo. Então, meus amados, por isso não podemos compactuar com as coisas mundanas. Mas olha, nós não podemos amar o mundo também pelos males que o mundo pode nos causar. E você viu isso no versículo 15 e 16, diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo, porque tudo que há no mundo, e aí fala sobre os problemas que há no mundo, tudo isso não procede de Deus. Então, o primeiro mal que o mundo pode nos causar é que o amor ao mundo demonstra a ausência de Deus na nossa vida, porque nos afastamos de Deus. Ou a pessoa ama o mundo, ou a pessoa ama a Deus. As duas atitudes jamais caminharão juntas, porque elas são antagônicas, elas são diferentes umas das outras. É como óleo e água, não se mistura. O Evangelho não admite uma pessoa, uma vida externamente bonita e bem afeiçoada e um coração cheio de podridão. O Evangelho não admite isso, e Jesus também não admitiu. Deus não aceita espírito fariseu. Ele chama esse tipo de espírito de sepulcro caiado. Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda a imundície. O que significa um sepulcro caiado? Literalmente falando, aqui Jesus estava fazendo alusão a uma lápide, um túmulo lindo, bonito por fora, mas por dentro tem um morto, tem algo que não tem vida. Assim nós éramos como quando estávamos no mundo, assim nós éramos antes de confessarmos a Cristo. Portanto, a pessoa que vive de aparência, mas que no seu interior não frutifica no Espírito, ela está morta. E é triste isso. É triste porque aonde há morte, não há Deus, não há vida. O apóstolo Paulo faz menção aos comportamentos que revelam a ausência de Deus, uma vida morta. E aqui diz em 2 de Timóteo 3,1, eu vou ler rapidamente, diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias, estamos vivendo esses últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. E diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio próprio, sem o fruto do Espírito, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigos do mundo, da carne,
do que amigos de Deus. E ele recomenda, olha, tendo forma de piedade, veja como é que ele se dissimula, negando-lhe, entretanto, o poder, negando Deus. E aí vai o conselho de Timóteo: foge também destes. Foge. Diz a palavra que as más conversações corrompem os bons costumes. Diz que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Não se assente na roda dos escarnecedores, não ande com pessoas que não vão acrescentar nada para a sua edificação, não. Se afaste, se junte àqueles que comungam na mesma fé. Então fuja desses comportamentos e de pessoas que possam influenciar a sua vida de forma errada, fuja. Bom, o segundo mal que o mundo pode causar é o amor ao mundo. Ele interfere no cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Porque veja, diz no versículo 17: ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou eu sirvo a Deus, ou eu faço a vontade de Deus e desagrado o mundo, ou eu faço a vontade do mundo e não vou reinar eternamente. Então, meus amados, fazer a vontade de Deus deve ser algo espontâneo e motivado por um desejo de querer sempre mais, de querer sempre aprender mais. Eu sei que vocês estão aqui e é exemplo notório disto. Muitos saíram do trabalho cansados e vieram aqui para aprender, porque vocês valorizam esta palavra, é isto mesmo. Mas que vocês também possam incentivar aqueles que estão lá do outro lado. Podemos ver esta igreja cheia de irmãos, assim como Jesus, quando reunia, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, imagina. Por isso precisamos, mais do que nunca, investir esta palavra nos corações, para que as pessoas possam viver e possamos ter um mundo melhor. Então, fazer a vontade de Deus deve ser com alegria, com prazer, porque Deus ama quem dá com alegria. João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo a Deus, eu sigo a sua palavra. Para mim, não é um fardo seguir a palavra, é um prazer, é uma honra. Estar sobre este altar aqui falando para você do amor de Cristo é o maior privilégio do homem. Não existe honra maior de Deus do que estar sendo usado por Ele para ministrar aos seus filhos. Então temos que ficar alegres de falarmos de Cristo. Mas atenção, quando um crente perde a sua alegria no amor do Pai, fazer a vontade de Deus deixa de ser um prazer para ser um peso. Se envolver com o mundo acaba levando a pessoa a perder a alegria do amor do Pai, e fica desencorajado a fazer a vontade dEle, acha que tudo é cansativo, que tudo é um fardo, dá desculpas para tudo. Então, quando as pessoas começam a trocar o compromisso do culto, ou quem sabe o serviço a Deus através de uma área dentro do ministério, em troca de algo externo, uma atividade social, secular, não é mesmo? Uma festa, um futebol, uma praia, um churrasco, um cinema. Mas vem cá, bispo, é proibido essas coisas? Não. Eu estou dizendo quando nós priorizamos as coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus. Deus, ele tem que estar no centro da minha vida. E no nível hierárquico, ele tem que estar em primeiro lugar. Ele não pode estar em último, nem em segundo, ele tem que estar em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, muitas vezes, sim, é deixar uma festa de lado, é deixar uma praia, é deixar uma festa, um cinema, um shopping, enfim, é priorizar a Deus.
Ele fez isso por mim. Então este é o pensamento que nós devemos ter, e não darmos desculpas, porque a brasa fora do braseiro, ela apaga. Então é aqui na igreja que nós temos que nos reunir, é aqui na igreja que é o braseiro, aonde você recebe o ânimo, o incentivo que você precisa. Então não dê desculpas, diga, não darei desculpas, nunca. A minha prioridade é servir a Deus. Bom, o terceiro mal que o mundo pode nos causar, o mundo tem armadilhas para envolver o cristão. E João, no capítulo 16, ele diz que o mundo usa 3 artimanhas para derrubar o cristão. A primeira é o que, bispo? A primeira é a concupiscência da carne. E esta palavra, a carne, elas são as tentações que nos assediam de dentro para fora. São os desejos que vêm do interior para o exterior. São desejos sórbidos que começam às vezes na mente mal educada, nas mentes vazias, nas mentes que estão mal edificadas, estão abaladas por qualquer vento de doutrina, porque não solidificaram as suas bases de forma correta. É viver para os prazeres imediatos, é se enredar aos prazeres puramente humanos, é viver uma vida dominada pelos sentidos. Esta é a concupiscência da carne. A carne é a nossa natureza caída. Ela não tem domínio sobre você e não pode ter domínio. Esses desejos estão na nossa natureza terrena. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne, Jesus diz, é fraca. Então, nós temos que vigiar. O sistema do mundo busca o quê? Sempre satisfazer os desejos da carne. É sempre assim. É viver 100% emoção. Mas viver a emoção não é viver espiritualmente. Nosso pastor André costuma falar isso. Viver a emoção não tem nada a ver com viver, olha, senti, arrepiei. Não, não. Pode até coincidir que se arrepie, mas não tem nada a ver com sensações da carne. Mas qual deve então ser a nossa postura, uma vez que temos os olhos iluminados para compreendermos que temos uma carne fraca? Romanos 6,17 diz o apóstolo Paulo: mas graças a Deus, diga graças a Deus, porque outrora significa ao passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós nos entregamos à graça de Deus, nós recebemos este benefício maravilhoso, e diz que uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Você é um servo, você é uma serva da justiça. Ele diz: olha, falo como homem, como qualquer ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nós estamos aqui para usar o nosso corpo inteiro para a santificação, em prol do reino de Deus. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quantos de nós temos vergonha daquilo que fizemos no passado? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você quer aplaudir por isso? Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Obrigado, Jesus.
Por isso, os irmãos amados do Senhor, temos que dominar os impulsos da carne, buscar sempre envolvimento com as coisas de Deus. Mais uma vez eu reforço: oração. Venha, esteja no culto de oração com o pastor André, a pastora Cristiane, é uma bênção. Ore na sua casa, ore com a sua família, não durma sem orar junto, não acorde sem orar juntos. Venha à casa de Deus, assista aos cultos, aprenda a palavra, medite na palavra, porque isso edificará a sua vida. Outro ponto, falei sobre a concupiscência da carne, a concupiscência também dos olhos. A concupiscência dos olhos são tentações que nos assediam de fora para dentro. É o olhar, é aquilo que nós enxergamos. Ser tentados por valores falsos. Pelos olhos entram os desejos. Não alimente os seus olhos com coisas que levarão você a pecar. Um dos pecados silenciosos que muitas pessoas têm alimentado por causa do olhar é o sentimento de inveja. A desejar o que o outro tem. Um dentre milhares de motivos que causa isto hoje em dia são as redes sociais, e muitos vão confirmar isto. Muitos perdem horas a fio olhando a vida dos outros, vendo o que os outros têm ou como os outros vivem, através do Instagram, Facebook e assim por diante. Vive se comparando com os outros, e isso leva à inveja e à frustração muitas vezes, né? Aquela pessoa que tem aquela vida fabulosa. Então fuja deste erro, porque nas redes sociais todo mundo é rico, feliz e tem uma vida perfeita. Até parece que é verdade. Mas esta é a forma que os outros gostam de mostrar. E isso às vezes causa em nós até mesmo um desânimo, um certo desânimo. Você vê uma pessoa, né, com uma aparência X e tal, uma casa assim, assado, e às vezes a pessoa: poxa, eu gostaria de ter aquela vida, mas ninguém sabe a vida real daquela pessoa. Então, cuidado com os seus olhos. Davi é um grande exemplo, que deu lugar aos seus olhos, ficou olhando para Batseba e acabou levando a sua vida a uma atitude de morte, de derrota. Então, cuide daquilo que você enxerga, daquilo que você procura ver. Lucas 11:34 diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Não permita viver em trevas. Jesus estava nos aconselhando a buscarmos sempre aquilo que nos faz bem e edifica as nossas vidas. Então, se você é fraco quanto a alguma situação, se afaste imediatamente. Afaste-se daquilo que pode te fazer tropeçar. Então vamos a outra armadilha do mundo, que João cita: a soberba da vida. É a atitude de querer impressionar os outros. É a vanglória com coisas externas como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, casas, vestuários e assim por diante. É qualquer tipo de ostentação pretensiosa. É tocar trombetas para si mesmo, é o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com a sua vida luxuosa. Isto Deus condena. Mas o mundo ama, mas é um tipo de amor que não agrada a Deus, que Deus é contra. A glória de Deus, ela é rica e plena, mas a glória do homem, ela é vã, ela é vazia. O soberbo é aquele que tenta impressionar as pessoas com sua importância. Muitas pessoas compram carros, compram celulares. Tem pessoas que gostam do melhor, do último modelo, para mostrar: olha, eu tenho o melhor celular. Mas isto para Deus não significa nada.
Tem alguns que sacrificam até a sua honestidade, o seu caráter, a sua integridade para ostentar poder. E lá no Senado está cheio. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor do dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, eram cristãos, estavam seguindo o caminho certo, mas deram lugar à cobiça, aos desejos da carne, e se desviaram. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores, aí estão sofrendo. As pessoas compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar quem eles mesmos nem conhecem. Provérbios 17:16 diz, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Nós temos que ter sabedoria e buscarmos aquilo que realmente edifica. Porque o dinheiro na mão de quem não tem sabedoria não serve para nada. Mas o dinheiro não é importante, bispo? Sim, o dinheiro é essencial para termos uma vida com conforto, para realizar os nossos sonhos, ajudarmos também a quem precisa, cooperarmos com causas nobres como a evangelização, mas ele não pode ter domínio sobre as nossas vidas, porque senão transformam as nossas vidas em vidas de perdição. Então Tiago 1,14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas este é o amor do mundo. Então, eleitos, diante de tudo isso que nós aprendemos nesta noite, estudamos, chegamos a algumas conclusões. Como os filhos de Deus resistem então a este assédio do mundo? Eu quero ler alguns versículos rápidos, estão em Tiago 4,4, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então tenho que entender que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, e consequentemente, ser amigo de Deus, vou ter muitos inimigos no mundo. E ter inimigo não é ter quem você não goste, porque os nossos inimigos são aqueles que são contra nós, e muitos lá fora são contra nós, são nossos inimigos, querem o nosso mal, mas nós não queremos mal de ninguém, nós queremos o amor de Cristo na vida deles. Então aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Veja que o inimigo, ele está aí ao nosso derredor, como um leão que ruge. Mas quando você se alimenta da verdade, quando você nutre a sua alma com os prazeres do Espírito, que são as verdades do Evangelho, o inimigo foge, o inimigo bate em retirada. Ele pode vir por 1, mas por 7 terá que fugir. Então chegamos também à conclusão de que os filhos de Deus não se conformam com o mundo. Diga, eu não me conformo com o mundo, porque não aceitamos os padrões do mundo. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vive os moldes de Deus, você experimenta o melhor de Deus. Do contrário, Deus não se manifesta. Outro ponto, os eleitos vivem para fazer a vontade de Deus. Então Mateus 7:21 diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Só vai herdar o reino de Deus aquele que... O pastor André está rindo, mas é verdade. É ou não é, pastor? É obediência, bispo. É obediência. Com Deus não se brinca. Com Deus não é tico-tico no fubá, como diz o nosso apóstolo. Com Deus é sim, sim, não, não, e ponto final.
Senão, que diferença há entre a luz e as trevas? Porque o mundo também é cheio de caridade, de irmandade. O mundo também faz as suas doações, mas há uma diferença. Não tem olhos iluminados como nós temos. Não sabe discernir espiritualmente as coisas carnais e espirituais que nós sabemos. Não valorizam o Deus único, aquele que morreu na cruz do Calvário. Amém? Então vamos aplaudir. Estamos chegando ao final, mais 2 minutinhos. O cristão está no mundo, mas não pertence ao mundo. Nós fomos chamados do mundo, e o Senhor nos envia ao mundo, mas para sermos luz e seu testemunho. Então eu termino nesta noite com a declaração de Jesus em sua oração sacerdotal. E receba para a sua vida como esta oração. Diz assim a palavra em João 17:11 a 17. Jesus fez a seguinte oração: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, que somos nós, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então Jesus orava a Deus para que nós sejamos um com Ele, assim como Jesus é um com Deus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, para que você tenha prazer em Deus, para que você sinta alegre e feliz por servir a este Deus maravilhoso. E ele diz: eu lhe tenho dado a tua palavra. Nós temos semeado a palavra de Deus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifique-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade para a tua vida. Não abra mão desta palavra, não abra mão dos momentos com Deus, não abra mão da tua comunhão com o Senhor, não abra mão de você aprender cada vez mais e crescer nesta graça e no conhecimento, porque você está traçando o teu caminho para a eternidade. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos aplaudir uma vez mais. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu jamais desampara o justo. Obrigado, Senhor. Bom, vamos todos ficar de pé. Eu vou chamar o altar, o pastor André, a pastora Cristiane. Pastor André, impetre a bênção apostólica e final para a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Oh, que palavra abençoada. Hoje experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não nos conformamos com este mundo. O amor do mundo não está em nossas vidas, mas o amor do Pai. Por isso nós somos um, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o altar em nome de Jesus. Pai santo, querido e verdadeiro, sabemos que aquele que faz a tua vontade, este permanece para sempre, meu Pai. Por isso nós permaneceremos firmes, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Senhor, nós somos vasos de barro, mas o teu tesouro, nós temos um tesouro precioso, e este tesouro é Jesus, meu Pai. E queremos reproduzir esse tesouro, meu Pai, na vida daqueles que estão, ó Deus, ao nosso redor.
o nosso próximo, ó Pai. Por isso, Senhor, te agradecemos, te bendizemos por este amor que é derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que agora, ó Pai, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu grande ágape, ó Deus, e as doces manifestações do Teu Espírito Santo sejam com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diga amém e amém. Boa noite a todos, vá em paz, vai debaixo da proteção dos anjos de Deus. Vire-se para o seu irmão e diga: o amor de Deus está em nós, não o amor do mundo, para a glória de Deus.